Então, o Guilherme hoje vai falar sobre as muitas aventuras dele. Daqui a pouco ele vai se apresentar. E, e eu procurei saber o que é aventura. E aventura vem do latim, é adventure, né? Que é parecido em inglês, né? Adventure. E significa literalmente o que vem na frente. Está preparado para o que vier. É bem isso, aventura. Está preparado para o que vier. E daí eu estudando, eu vi que é um comentário que não tem nada a ver com o esporte radical. Não é porque. Então a aventura não quer dizer que vai fazer alguma coisa que lá na frente que você vai descobrir que é insegurança. Né? Por exemplo, você vai fazer um rapel e o rapel tem toda a segurança de equipamento tal, né? E daí nesse comentário falava também de um exemplo do skate. O skate você vai e você não sabe o que vai acontecer, né? Hum. Mas tanto um quanto o outro é aventura e muito mais. E então, hoje, num sábado de aleluia, todo mundo em casa, né, já se preparando para as nossas mudanças amanhã, que antecede aí a Páscoa, né? Que é esse momento aí de reflexão e de mudança interior. A Lavínia gostou da Páscoa, Comer né? chocolate, né? Pela cara dela. A referência para criança são os chocolates e os coelhinhos, né, Laura? Amanhã eu tenho É. uma live com ela. Então tá. Então, Guilherme, eu queria que você se apresentasse primeiro e depois eu tenho umas perguntinhas aí para a gente continuar a live. Beleza, bom, eu sou o Guilherme, pai da Lala. Oi, E filho de quem? da minha avó. E do teu vô, né? E do Caio. Que mais? Bom, eu sou turismólogo de formação, tenho uma agência de viagens também há 10 anos, e um blog de viagens, né? Que a Baixinha aqui também participa, faz vídeos com a gente pro YouTube. Tem um canal Depois também. você fixa aí, Guilherme, fixa É. o teu Instagram, o teu blog, né? Para Depois eu as coloco aqui. pessoas te Aham. seguirem depois. E Então, acho então, que é isso. é isso? É Eu vou isso. perguntar algumas coisas aqui já, então. Vamos Pergunte. começar? Vamos começar do começo, né? É, vamos falar aí da sua infância. Eu queria que você falasse assim uma aventura Hum. da sua infância, que você começou, que de repente alguma coisa que você lembra que você fez na sua infância e que realmente foi uma aventura inesquecível. Pô, na minha infância, eu tava esperando É. coisa mais recente, agora tem que puxar na memória aqui. Caramba! Ah, eu tive. Ah, tem bastante coisa legal da infância. A em Fala Epitácio, uma por delas. exemplo, a em Epitácio, por exemplo, eu lembro que a gente ia de bote pra Ilha do Ted, né? Ai, que legal. Era legal pra caramba. Eu lembro do Figueiral, eu Uma lembro aventura, das né? dunas, as dunas de areia. Onde é que era aquilo? As dunas de areia são nos portos de areia que existe até hoje aqui. Era muito legal, dunas imensas. Bom, pra mim, pelo menos, que era pequenininho, né? Eram Imensa dunas mesmo. imensas de areia, filha. São imensas mesmo, né? Assim? Não, gigante, gigante. E daí a gente ia escorregando, assim, ó, na areia. Era muito legal. Muito legal. De criança eu lembro mais dessas coisas, assim, de brincadeira. É. Que não E deixavam de ser aventuras, né? por exemplo, isso que você falou da ilha, né? De repente, só a ida de barco já é uma aventura, né? Para Exatamente. criança. Eu acho que eu nunca tinha dado. Deve ter sido a primeira vez que eu andei de barco, Olha que né? Quando a legal. gente foi pra ilha. E era E muito hoje, massa. quantos cruzeiros você já fez? Não Quantos sei dizer, navios? não faço ideia. Tá. Perdi a E conta, perdeu a conta, né? E perdi na mesmo. adolescência? Na O que que você adolescência, lembra? É, na adolescência, o que que eu de uma fiz? aventura. Pode ser no colégio, pode ser com os amigos, pode ser uma coisa que
que você Qualquer lembra? coisa que tiver os amigos, né? Eu lembro quando eu furei. Eu lembro. Minha mãe tá aí, ela vai rir a hora que eu falar isso. Eu lembro quando eu furei a língua escondido. Não sei, acho que sua mãe não entrou, não vi. Pode Botei, ser que ela... botei um. Não, acho que eu vi ela entrando ali antes. Botou um piercing É. na língua. Botei um piercing na língua escondido de todo mundo. Deixa eu ver. Na época foi uma, Furinho. na época foi uma baita aventura. Ah, É. ela tá aí. Inclusive foi aí no balneário, né? Foi aqui. E eu tava aí, por acaso. Ah, você tava aqui? Tava aí. Foi Ficou foi todo uma mundo aventura passado. que rendeu uns olhares de repreensão. Beleza. E no colégio, com amigos, me conta alguma coisa que tenha acontecido. Que vocês Ah, aprontaram. era tranquilo, não muita coisa. Talvez matar uma aula ou outra. A Lavínia não pode ouvir essas Ah, coisas. não sabíamos disso. Não, mas eu era bom aluno. Não tem muita coisa diferente no colégio, não. Aham. Ah, excursão, né, de colégio? Putz, excursão de colégio com certeza. É, são as aventuras, né, que a gente faz, né? É, não, na oitava série a gente fez uma excursão para Porto Seguro. Imagina, molecada de quantos anos? 14 anos Ó, em tua Porto mãe tá Seguro. falando que você passou mal depois do piercing. Eu lembro disso. Eu não passei mal, não. Ah, passei mal, minha pressão baixou, é verdade. Passou. Mas É. desculpa, você estava falando da aventura aí, da excursão. Não, primeira vez saindo, né, de casa, assim, pra ir pra longe. Primeira vez que eu andei de avião na época. Quantos anos você Isso, tinha? tinha 14, foi em 98 isso. Aham. 98 era a formatura da oitava série, todo mundo em Porto Seguro, meu Deus. Aventuraça, né? Um monte de criança de 14 anos em Porto Seguro, e lá não tinha controle, né, na época de bebida, de coisa, então cada um comprava e tomava o que quisesse. Mas você não bebeu nada, né? Não, imagina. Não, Claro que né? Claro que não. sim, bebeu Sim, que é muito. Não, ele só tinha 14 anos, Lavínia. coisa. Tinha que ter 18 para poder tomar essas coisas. É. Ah, tomar suco, ela falou. Suco, água. Água, suco, né? Refrigerante, eu acho que ele ainda tomava. Refrigerante é ruim, faz mal, né? É, faz mal. A Lavínia não toma. Mamãe sempre toma. Olha, Você não toma, né? ela nunca Então tomou. tá. Guilherme, me conta também. Agora vamos pular lá para a faculdade. Não, não, desculpa. Eu marquei aqui para você contar alguma coisa da sua primeira viagem, Hum, né? Não dessa que você acabou de contar, mas da sua primeira viagem para o exterior. é, E daí intercâmbio? eu queria que você fizesse um link dessa primeira viagem que foi para a Europa, né? Daí você fala, e que você faça um link de medo e de prazer. Tá, vamos ver se eu consigo. Bom, eu tinha 17 anos, fui fazer intercâmbio na Alemanha, né? Fui cursar um semestre letivo em Berlim, por sinal. Ah, foi uma experiência, pô, fantástica, né? Eu tinha 17 anos, morava numa cidade de 70 mil habitantes. De repente, eu estava em Berlim, com uma família até então desconhecida, né, ali tendo que aprender um idioma que eu não dominava absolutamente nada. Fui para lá falando só inglês. Ahn, e numa cidade, numa capital, né? Numa capital europeia de quatro, na época tinha acho que 3 milhões e meio, 4 milhões de habitantes, uma realidade completamente diferente da que eu tinha, enfim, tendo que me virar, né? Enfim, foi uma baita experiência. Meu Jesus amado. Você viu, filha, o que o papai já fez? E, Ó, e é só um uma. minutinho. Deixa eu pedir para o pessoal aqui apertar o coraçãozinho e mandar um aviãozinho aí para convidar mais gente, fazendo favor.
Beleza? Vamos lá, quem tiver aí, dá uma apertadinha aí no aviãozinho, convida mais gente e toca o coraçãozinho aí para vir mais gente ouvir essas histórias do Guilherme aqui, essas aventuras. Vamos lá. Desculpa, você estava falando de Berlim. Isso. E aí você falou para fazer um link de uma situação de medo, é isso? Tá Medo e mandando. prazer, né? Mas pode Ah, contar a história da não, sua saída, da sua chegada, porque eu acho que é a primeira vez que você sai com 17 anos do seu país para ir morar num outro país, para morar com uma família que você desconhece, para estudar numa escola que você não conhece ninguém, né? exatamente. E então deve passar milhões de coisas na cabeça, porque a proteção de casa, de pai, mãe, avós, né, já não estão ali para te proteger no dia a dia, né? E daí como que Exatamente. Exatamente. E uma coisa interessante é que na época não existia, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha celular, né? Então, quer dizer, acho que até não, tinha celular, mas não como hoje, né? Que todo mundo tem com WhatsApp e tal. Então, na época era muito difícil, era muito complicado. Ligação telefônica era super cara, né? Imagina caríssimo? uma ligação internacional. E nem e-mail, não era comum, ok, mas era uma coisa não tão cotidiana, né? Pouquíssimas pessoas trabalhavam com e-mail, enfim, né, diariamente. Na época Então era era mais uma o telefone mesmo, então. realidade completamente diferente do que a gente tem hoje. Como? Era uma Deu uma realidade cortada. completamente diferente do que a gente vive hoje, né? Por exemplo. É, bem diferente. Agora Era distante mesmo, né? era distante, exatamente. A gente sentia mais a distância, né? E, e daí eu tinha pedido para você fazer uma relação aí dessa, que é uma aventura, né? Você, com 17 anos, sair Uhum. para morar na Alemanha, sem falar o idioma, você falava inglês e espanhol. Inglês e espanhol, é. Mas Para lá, espanhol lá não só usa, né? inglês funcionava. É só inglês que usa. É. Quer dizer, daí você foi enfrentar isso, então eu queria que você falasse assim, de medos e ao mesmo tempo dos prazeres que você teve com essa aventura, com essa viagem, com esse intercâmbio. Uhum. Bom, de medo, não sei se medo seria a palavra mais adequada. Porque assim, era uma coisa que eu queria muito, claro, né? Por isso que eu fui. Era uma coisa que eu buscava, que eu tinha muita vontade de fazer. Mas é óbvio que você fica meio receoso, né? Tem aquela coisa toda de você chegar num lugar, enfim, era a minha primeira viagem internacional, enfim, muitas coisas estavam acontecendo na minha vida pela primeira vez, né? Ali aos 17 anos, num país completamente estranho. Então tinha, assim, rolava muito receio, do primeiro dia de aula, como é que vai ser a turma, se eles vão gostar de mim, né? Tem esse lance, principalmente adolescente, tem muito esse lance de aceitação. Será que eles vão gostar de mim? Será que eles vão me chamar para fazer as coisas, para participar? E como é que vai ser na casa de uma família completamente diferente? Será que eu vou me... Talvez esse seja o maior medo. Será que eu vou me adaptar àquele local, a essa nova realidade? Por mais que eu quisesse, né, estar lá, viver aquilo, eu acho que rola isso, assim, talvez aí sim caiba a palavra medo, né? Será que eu vou curtir morar lá na Alemanha? Será que eu vou me adaptar? Será que eu vou me dar bem morando lá? Eu acho que seria isso, né? Não tão pontual assim, mas um medo bem abrangente, né? Que abrange aí a experiência como um todo. Certo. É, E deve de, ter e de vários. prazer, É, eu acho que a partir do momento que eu me inseri ali, né? Passaram ali logo no começo, eu me adaptei muito bem, porque assim, eu cheguei lá, eles estavam de férias, né? Então eu cheguei e não fui direto para a escola. Estavam acabando as férias de verão. Eu acho que eu tive umas 2 semanas de férias
com a família. E daí a gente viajou para um lugar ao norte de Berlim, que era uma região de lagos, né? A cidadezinha chamava Karwitz. E, e era um lugar lindo, natureza, um lugar muito bacana. E eu fiquei muito junto da família, né? Porque lá não tinha muita coisa para fazer. Era a casa, aí tinha um gramadão, com árvores e tal, a gente brincava ali, praticava esporte, e daí tinha um lago, e era um lago conectado ao outro. Então um dia a gente pegou lá, eu e o meu irmão, né, alemão, a gente pegou um barco e a gente foi remando, a gente passou por, sei lá, uns 4 lagos diferentes, e daí o nosso pai, né, o alemão, foi buscar a gente lá no último. Então, foi uma baita experiência, uma baita aventura. E uma situação, né, como você propôs ali, uma situação de prazer. Eu estava realmente gostando, estava tendo um contato muito legal com a família, uma aproximação muito boa com eles. E Isso que foi essa bem no situação. início, Isso, foi dentro das 2 primeiras semanas que eu estava lá. certo? E depois a gente foi, né? Eu entrei pro colégio, gostei da galera, fui bem acolhido, todos gostavam de mim, me convidavam para as festinhas, para fazer as coisas. Enfim, daí eu fui, enfim, fui entrando na cultura, fui conhecendo Berlim, que é uma cidade, meu Deus, maravilhosa, fantástica. A gente vive a cultura ali, a gente vive a história, né, em Berlim, com a história da queda do muro, que hoje ainda é recente, né? Agora, na época, então, era mais recente ainda, tudo aquilo que Já aconteceu em Berlim. fazia Então, era uma, pouco era uma tempo, aula de né, que tinha história. derrubado. Oi? Fazia muito pouco tempo que tinham derrubado o muro de Berlim, né? Sim, pouquíssimo tempo. Eu fui para lá em 2001, fazia pouco mais de 10 anos, é isso? Acho 2001, que nem isso, 99. nem isso. 92, É, pouco mais de 10 anos. Então, meu, é. isso na história não é nada, né? Da É um história não é cisquinho. nada. Exatamente. E foi maravilhoso. Foi um baita intercâmbio lá que eu tive o estalo, né, de que eu gostava de viajar e que eu gostava de turismo, que eu gostava de conhecer as coisas. E lá eu tive a ideia de seguir no turismo, ou melhor, de entrar para o turismo, né, que até então não fazia parte da minha vida. Certo. E aí, enfim, só para, né, só para fechar a história, voltei de lá e comecei a fazer a faculdade de turismo aqui no Brasil, aqui em Balneário Camboriú. Bacana. Já veio, primeira viagem internacional, mas já voltou com uma decisão, né? Exatamente. Depois eu quero falar uma coisa de aventura também. Mas eu tinha marcado aqui também para te perguntar sobre sobre a faculdade, né? Porque foi em sequência que você chegou no Brasil, daí você já ingressou na faculdade e conta alguma coisa, o que você tinha de ideia, ou se você não tinha ideia, se tiver algum estudante aqui ou alguém que queira fazer turismo, né? Como que foi essa relação, assim, brevemente? Tá. Bom, como eu falei, eu estava na Alemanha, lá eu tive, né, esse sinal que eu gostava, né, eu vi que eu gostava de viajar e gostava de aprender coisas novas, diferentes, de lugares diferentes. Aí eu falei, pô, tem a faculdade de turismo, né? Eu não fazia ideia do que realmente era uma faculdade de turismo, só que da mesma forma que eu estava vivenciando aquilo fora do Brasil e estava gostando, né? Uma coisa interessante é que todo final de semana a gente viajava, fazia viagens curtas dentro da Alemanha, Ah, né? que A minha bacana. família lá sempre levava a gente para fazer um passeio aos finais de semana, fazer um turismo, né, interno ali na Alemanha. E daí eu voltando com essa ideia, naquele ano também, ou talvez a partir de um ano antes disso, a faculdade de turismo estava muito forte aqui, né? Que era uma atividade nova ainda, né? Essa questão dos estudos e pesquisas e tal,
mas a faculdade estava na moda, era o auge da faculdade de turismo, todo mundo que ninguém sabia o que ia acontecer dali para frente, mas todo mundo queria fazer a faculdade de turismo. É, lógico, depois vem outra moda, vem outra, enfim, mas aquela época era isso. Então, e a moda encaixou naquilo que eu queria. Então eu falei, pô, tô dentro, né? É uma baita oportunidade, tá todo mundo falando de turismo, Aham. né, que vai se desenvolver mais, que está crescendo, que é isso e aquilo, enfim. E aí, por esse motivo, né, aliado ao meu desejo já anterior, que eu entrei e comecei a estudar. E durante a faculdade, não sei se era isso que você ia perguntar agora, do que eu fiz durante a faculdade. Eu só vou pedir para alguém dar um print aí na nossa imagem, né? Alguém que está aí, dá um print aí, por favor. Então, na faculdade, daí vocês são 5 anos, Eram 5 anos, hoje são 4. hoje são 4, eram 5, né? Tá, e daí na faculdade você decidiu, porque na verdade é turismo e hotelaria, né? É, eu fiz turismo e hotelaria. E daí você fez um intercâmbio também, acho que no final da faculdade, ou dentro da faculdade, alguma É, coisa no foi no final. meio, no meio da faculdade eu fui fazer um outro intercâmbio, dessa vez não de estudo, mas de trabalho, né? Que é o que as pessoas Prático. conhecem por Work and Travel ou Work Experience. Que eu fui para os Estados Unidos e trabalhei numa estação de esqui lá, né? Durante o inverno deles, ou seja, o nosso verão. Em Big Bear Lake, no sul da Califórnia, pertinho de Los Angeles. Né? Ninguém imagina que tem uma estação de esqui ali tão próximo do litoral, Pois né? é. E, enfim, passei um tempo lá, foi incrível. Foi, acho que, inclusive, o meu primeiro trabalho formal, acho que foi lá. Meu primeiro salário foi em dólar. É. E Um monte aí, de gente tá falando que entrou. foi ali, ó, a tia Lu que falou, já fiz. Ela falou que ela já fez o print e Ela tirou mandou o no print. WhatsApp. Viu, É, Lavínia? Tá ouvindo e tudo aí, aí, meu amor? Que ela tá de linda. olho. E aí, no Ó, final da minha faculdade, eu fui fazer um estágio, né? E foi outro momento interessante, então, mas porque. só te cortar um minutinho. Você estava Hum, falando de Big Bear Lake, que é nos Estados uhum, Unidos, lá perto de Los Angeles, né? Mas uhum. no final da sua viagem, eu sei que você fez uma outra viagem lá, Fiz, fiz. para um lugar de sonho, assim, que todo mundo quer ir, né? Inclusive Fui. eu. Ainda No não fui. final, eu juntei a grana que eu ganhava lá na estação de esqui, né? E daí no final eu tinha as férias, tinha um tempinho para curtir as férias antes de começar as aulas aqui, né? Na faculdade, de volta. E daí eu tinha uma grana e dava para fazer uma viagem. Ou eu ia para Nova York, ou eu ia para o Havaí. Foi uma Aham. decisão bem difícil, eu fiquei alguns dias pensando. E eu cheguei à conclusão da seguinte maneira: eu pensei, bom, para sair de São Paulo e ir para Nova York, as passagens são bem mais baratas. Agora, para sair de São Paulo e ir para o Havaí, é muito mais caro. É o Então, dobro, né, praticamente, né? já que eu tava ali na Califórnia, é um dos lugares mais próximos que tem para o Havaí, apesar de serem 6 horas de voo, ainda assim é um dos lugares mais próximos. Então isso que pesou bastante. E claro que eu queria, depois de passar frio 3 meses, eu também queria pegar uma prainha, né? Dá 6 horas de voo. Oi? Você saiu de onde? De Los Angeles? Eu peguei o Até o voo em Havaí? Los Angeles. Peguei o voo em Los Angeles. Eram meus últimos dias. A gente fez mais alguma coisa antes. Não sei se foi em São Francisco. Não lembro se foi acho que foi na mesma viagem. A gente pegou o carro, foi até São Francisco, né? A gente fez toda a Califórnia ali pelo litoral. Depois a gente voltou, tenho quase certeza que foi isso. E daí a gente já ficou no aeroporto, enquanto o pessoal voltava para Big Bear, a gente pegou um voo e foi para o Havaí. Eu e mais dois amigos.
Nossa, a gente passou uns dias no Havaí, na ilha principal, né, em Oahu, onde tem Honolulu, onde tem Waikiki Beach, onde tem Pipeline, né, que é a final do Campeonato Mundial de Surf. ó, você Ó, tá tô vendo que falando em Havaí, entrou o Wave Boat aí. entrou o Wave Boat. É o David é daqui de Balneário, abração aí, parceiraço Ah, nosso. legal. Eles fazem passeio de Então, lanche aqui em Balneário Camboriú, super legal, a gente mega recomenda. Mas então, e daí a gente foi para Havaí, a gente passou uns dias lá, e no último dia a gente saiu de Oahu e foi para uma outra ilha que chama Maui, né? que é Maui, famosa. Maui igual o da Moana, né, filha? Ela vai associando os nomes aqui aos desenhos que ela assiste. E aí a gente passou ainda o último dia lá e não tava no roteiro, né? A gente foi meio na loucura, mas Sei. valeu por ter conhecido outra ilha. E foi uma correria, porque daí a gente pegou um voo em Honolulu, foi até essa outra ilha, alugou um carro para fazer um tour rapidão lá durante esse dia, e daí a gente voltou para Honolulu, já tivemos que pegar o outro voo até Los Angeles e ficamos no aeroporto já esperando o nosso voo para São Paulo. Então foi uma loucura, uma maratona, um voo atrás do outro. Mas que deu tudo certo, valeu super a pena. Fazer só um parênteses, porque não é todo mundo que vai para o Havaí. Então, vou explorar mais um pouquinho sobre o Havaí. Que Vamos- a cultura é muito diferente da cultura dos Estados Unidos, né? No É, Havaí, né? É uma coisa. a É muito, cultura, a cultura dos nativos é muito diferente, né? É mais próximo, sei lá, da Polinésia ali, né? Porque é um arquipélago, né, que fica no Pacífico. Então, então o povo nativo de lá tem uma cultura realmente completamente diferente. Claro que aham. por se tratar de um estado, né, norte-americano, ele tem toda a infraestrutura, tem tudo, enfim, tudo normal. Você chega lá falando inglês, normal. Ah, uma curiosidade, o Havaí também fica muito próximo do Japão. Então, todas as placas de informações lá, acho que até algumas placas de trânsito, estão todas em inglês e em japonês. Isso foi uma Ai, coisa que eu não sabia, que eu achei bem interessante quando eu estive lá. E tem a questão, né, da dança, dos instrumentos, das músicas, né, havaianas, até a própria a Lala adora dançar hula, né, filha? Faz aí pro vovô ver. O hula que você faz, hula hula. Como é que é? Que a cara vergonha, que dela. vergonha. Olha, mas gente, Tem um monte de gente assistindo, né? Olha aí o Evandro, o meu brother de infância aí, ó. A gente tava falando da infância Ó, o agora há Evandro pouco. está falando para você falar da Varpa. Fala de Eu Varpa. conheço a Varpa, lá em Tupã. Pô, Varpa, eu tenho uma história super legal da Varpa. Ele tá brincando ali, mas Linda. tem uma história irada de Varpa. Depois eu conto. E Beleza. brigadão por estar aí, brother. Valeu. E Então, aí, enfim. E a cultura realmente é bastante diferente, né? Tem uma cultura bem típica lá. O bacana. que mais? Então, tem um monte de coisa. Tinha que Tem, ser né? 2 lives. Mas vou te fazer algumas perguntas. Uma aventura agora, independente de idade, de lugar, a aventura mais radical que você fez. Mais, mais radical. Daí a gente está falando de repente, uma aventura radical. Pode ser um esporte, ou pode ser um lugar que você visitou, os perrengues, sei lá o quê. Uma aventura, a mais radical, assim, você lembra? Olha, tem várias. Agora, teve uma recente que acho que é interessante falar dela, porque não dependia só da gente ser pai, a Micaela colocou ali. É uma das. Daí do lado, ó. É, mas pai. uma das mais radicais, assim, que não dependia só de mim ou só da equipe que estava ali,
foi o mergulho com o tubarão branco, que eu fiz na África do Sul, né? Aham. Porque não depende só da gente, né? Tinha segurança, ok, tinha as gaiolas, mas se o tubarão branco que está na tua frente está num dia invocado, não adianta ter muita proteção, não adianta ter muita Gaiola. segurança, porque ele consegue fazer um estrago no mínimo considerável, para não dizer trágico, né? E foi uma baita aventura, até porque a gente teve que entrar na água, acho que estava 9 graus Celsius, um frio do caramba, a gente com roupa de neoprene, claro, mas muito frio, e eles jogam sangue e carcaça de peixe na água Para para atraí-los. cevar, né? Para cevar, para atrair os tubarões. Então a gente fica ali mergulhado naquele. É nojento, né? Para falar a verdade, é nojento, é fedido, mas é uma aventura assim espetacular ver aquele. Eu amo tubarão, né? Eu gosto muito de tubarão. Ó, deixa eu mandar mais um abraço aí pro Rafa. O Rafa também é agente de viagens Que lá legal. do Rio de Janeiro, da região serrana. Abração, Rafa. Bem-vindo aí, Rafa. Então, entre Enfim, tubarão e a frente golfinho, com o eu tubarão fico branco. com os golfinhos, tá? É, golfinho é legal também, mas, pô, tubarão branco realmente É mais foi a É, primeira. É o mais bravo de todos. Eu dei até um livro pra Lala, né, filha, sobre os tubarões uma vez. deu e sempre que eu olho para que eu morro de medo Morre de medo deles. da capa dele. Até da capa do livro ela tem medo. Porque tem um tubarão que tá com a boca aberta e eu tenho com a boca. Você tem que falar alto pra todo mundo ouvir, amor. é, Ela falou que ela vê a capa e tem um tubarão com a boca aberta e ela fica com pavor. é, bonitinha demais. Linda. Enfim, mas Então, É o tubarão martelo. tem o tubarão martelo também. e agora uma aventura radical, bacana demais. Não é todo mundo que enfrenta entrar numa gaiola embaixo do mar e ter esses tubarões brancos ali do lado, né? É, Agora, Porque ainda na África do Sul, não é isso, né? essa foi na África do Sul. E eu fiz um outro mergulho também muito legal, fora da gaiola, na Indonésia. E lá tinham algumas espécies de tubarão, né? Tinha tubarão galha. Só um pouquinho, meu amor. Tinha. tá falando louco. Ela falou louco porque eu mergulhei com tubarão branco. Esse outro mergulho na Indonésia não tinha gaiola, né? Foi mergulho com tubarões galha preta e tubarões galha branca. São duas espécies que, enfim, já tem registro também de vários ataques a seres humanos, mas, enfim, eu acho que é só um mecanismo de defesa deles, né? Eles não atacam o ser humano Sei. para comer, então Mas eu eu não arrisco. ia. Mas eu acho que vale a Prefiro pena. ver na foto. Foram experiências, assim, super válidas. E é uma coisa que eu amo, né? Mergulhar, ainda mais se rolar, se der pra ver tubarão, mergulhar com tubarão. Meu pai é louco, gente. Farei quantas coisas forem possíveis. Deixa eu mandar um beijo pra Andréia, da Top Tour ali também, ó, blogueira de viagens. O Então, Evandro tá falando que eu não trouxe deixa os eu ver. corais da Indonésia. É verdade, quando eu tava lá, o Evandro, eu não sei como é que chama isso, eu esqueci o nome. Sabe, pega aquela pedra Só um que eu pouquinho, peguei meu pra amor, você. só um pouquinho. Ele tá te cobrando, né? Não trouxe meus corais da Indonésia. Exatamente. O Evandro curte aquário e tal. Ele já mandou umas fotos dos aquários dele, são, meu, coisa mais linda, os aquários de corais. Mas você vai E eu voltar na lembro, Indonésia ainda. e eu lembro que quando eu tava lá, ele brincou, pô, traz uns corais aí pra mim. A Ó, Lala pegou esses dias, né? Uma pedrinha no mar. É uma pedra muito estranha. Muito bonita. Guilherme, Joe, são 65 países que você conhece, é isso? Que você por já esteve? enquanto só deu pra conhecer isso. Nossa, é muita coisa. Infelizmente. Mas em Queria ter. vários você já voltou mais de uma vez também, né?
Em vários eu voltei várias vezes, alguns 4, 5 vezes. Certo. E o legal que eu tava falando esses dias, que nesses países, a grande maioria desses Eu sou a países, menina do mar. na grande maioria desses países eu passei pelo menos uma semana, né? Em alguns países eu fiquei 3 meses, alguns países eu fiquei um mês, em alguns 20 dias, 15 dias, 10 dias, uma semana. Então a grande maioria deu para conhecer. Legal, né? Não foi só de passagem. Vamos fazer um rapidinho aqui que falta 19 minutos. Já? Seu Vamos cronômetro lá. passa rápido, né? Ó, Aqui que eu vou. um lugar assim inesquecível desses 65 países assim que eu sei que deve ter muitos, porque eu nem conheço tudo isso e alguns países que eu conheço, eu voltaria em vários lugares que são maravilhosos, né? Agora eu imagino 65 países aí, o tanto de lugar lindo que você já esteve. Eu Né, sei, Lala? Quer falar, fala, filho. eu sei. Fala, meu amor. Os meus lugares favoritos Fala um. que não dá pra esquecer. É um só. Um só. Tem dois lugares e eu não consigo decidir. Tá, não consegue Deixa ela decidir. falar então, as dois. Fala olhando pra frente. Fala, Lala. Vou pensar. Ah, você vai pensar? Eu vou E o pensar. teu? Enquanto você pensa, eu vou falar o meu, tá bom? Isso. Bom, vamos lá. Um lugar inesquecível. É uma ilha. Eu amo ilha. Chama Koh Rong e fica no Camboja. No É uma Camboja. ilha, meu, mega paradisíaca, mas paradisíaca, paradisíaca mesmo, assim, sabe? De filme. E com pouquíssima estrutura, tá? Para vocês terem uma ideia, eu fiquei é como se fosse uma casinha, não vou chamar, é um bangalô, como se fosse um bangalô, pé na areia, tá? E a diária custava US$ 25. Nossa, Um bangalô, pé na areia. Só um pouquinho, deixa o papai terminar de falar. Um bangalô, pé na areia por US$ 25. barato E, demais. e de bônus, além da. Deu uma cortada. Ah, que dó. Tá Travou? ouvindo? Aqui tá Deu uma legal. travadinha. Voltou, voltou. Tá, de noite lá tem aqueles plânctons luminescentes na praia. Então você entra na água à noite, você mexe a mão assim, fica tudo brilhando, assim, Ó, coisa mais maravilhosa. Já passou? paraíso mesmo. Paraíso mesmo. Tá. Meu lugar favorito eu decidi. Mas Fala, os meu meus amor. dois Mas entre que eu tava pensando era Jeri, Coquara e Gramado. Com aquário e gramado. Só? Sim. E a minha decisão foi Gramado. Gramado. Eu pensei que você fosse falar Disney. É que você era pequenininha, você não lembra, né? Porque Jeri e Coquara Eu achei que ela fosse falar Tailândia. Os macaquinhos da Tailândia. tem bicho no pé. Você acredita? Coloca sandália, não dá, entra no pé. É que Jeri não tem calçada e não tem asfalto, né? É só areia, muito legal lá. Só areia. Parece que você tá na praia. Tu. Tá na praia o dia inteiro, né? Ô, filho, e deixa eu ver. A Mika falou Tailândia, que você gostou Um da Tailândia. lugar assim que você sentiu não exatamente qualquer lugar que você sinta ou sentiu uma puta liberdade assim. Que você fala, nossa, aqui eu tô livre, aqui é alguma sensação que você tenha tido de algum lugar, ou enfim, tem alguma coisa. Liberdade. Olha, essa ilha, com certeza. Essa ilha, com certeza. Une tudo isso que você falou. Mas vamos ver, para mudar, vamos ver um outro lugar aqui. Eu. Quer água? Tô pensando aqui. Eu tô pensando
Liberdade. Eu tinha um sentimento assim muito legal, sabe aonde? Ah, Quando eu andava de snowboard lá em Big Bear Lake. que legal. É, Sensação de liberdade. quando eu tava no alto da montanha, eu sempre parava de andar, eu sentava na, na neve e ficava admirando a paisagem, porque eu estava no alto de uma montanha de neve, aí lá embaixo tinha uns pinheiros e no meio um lago, né? O Big Bear Lake. É um lago maravilhoso. Então, meu, aquilo me dava uma sensação muito legal, muito bacana. Eu, E tem gente, ó, e a Mica tá falando ali de Caio Largo. Caio Aham. Largo também é maravilhoso. eu. Só que é em Cuba, então eu não me arrisco a falar que eu me sentia com tanta liberdade assim. Agora eu. E a minha mãe tá botando ali Gili. Gili Mas você. que é na Indonésia, né? Que eu tava falando ali do mergulho com os tubarões e tal. Gili Legal. também. O Sudeste Asiático também passa bastante essa sensação de liberdade. Como eu já disse, no Camboja ali, né? Na ilha. E a Indonésia também, nas praias ali, dá uma sensação bem boa. Que bacana. E ainda mais as viagens que eu fiz de mochilão também, né? Aí pode colocar a viagem quase completa, né? Às vezes eu passava 3 meses mochilando, às vezes um mês, 20 dias. E, pô, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, assim, que eu me liberto mesmo, que eu consigo esquecer tudo e só curtir a viagem e aprender, é quando eu coloco a mochila nas costas e, enfim, e caio no Nossa. mundo. É bom demais. Sensação de que realmente você pertence ao mundo, né? Exatamente. Eu até lembro uma Aí, vez que eu comentei contigo que quando eu tô fora, isso muito antes de ter Google Maps, né? Mas eu lembro que eu comentei com você que lá na Alemanha, já em 2001, quando eu estava andando pelas ruas assim, eu imaginava eu, um pontinho andando ali e a imagem, né? Como se fosse uma câmera saindo, né? sei. Mostrando eu lá andando na É. cidade, aí o país, o continente, e meu, e eu um grãozinho de areia ali, né? Grão de Eu acho que areia. É. é essa sensação que eu tenho, acho que sei lá, quando eu viajo. Acho que por isso que eu gosto, que eu gosto tanto de viajar. Você sabe que a hora que você falou, a Mica colocou aí Cuba, né? Caio Largo. Aquela Sim. falou alguma coisa de novo. Não, mas Cuba a não, Praia mas Deserta. Ah, Praia pois é, Deserta. Caio Largo é muito. Não, Caio Largo é um Sei. ponto fora da curva também. É um lugar fenomenal. Tá pau a pau aí com essa ilha que eu falei do Camboja, porque é maravilhoso, maravilhoso. E é um lugar que não tem ninguém, assim. Tem o hotel, só que as praias ficam do outro lado e tem pouquíssima gente, então é uma experiência assim também super, super diferente. E essa comparação que você fez aí de Cuba, né? Que Cuba não é liberdade. Quer dizer, hoje mais, né? Aham. E liberdade. Daí, no mesmo momento que você fez, eu estava lembrando quando eu estive na Rússia, quando eu estive lá, eu senti muita liberdade. Na neve, naquele branco, naquela coisa mais maravilhosa do mundo, né? Sim. E ao mesmo tempo que eu sentia liberdade, eu estava visitando campo de concentração, entendeu? Então a Uhum. história às vezes é chocante, né? Você tem uma sensação, mas você sabe o que, que era aquilo ali antes. E por isso que as Aham. viagens eu acho que são fantásticas, né? Exatamente. No Você Camboja passa por também, eu todas as citei. emoções, né? No Camboja também, eu estava citando de um lugar maravilhoso, eu estava falando sobre um lugar maravilhoso, só que, no entanto, lá também teve um ditador, né, que, enfim, matou lá, sei lá, quantos milhões de pessoas, teve campo de extermínio, teve tudo isso também. Tem a sua parte, tem a parte macabra aí da história. Certo. Temos 10 minutos. É bom ficar Ah, no, dá para falar no bastante cronômetro coisa. aqui. Correndo. Olha, eu queria que você falasse, tem mais umas coisinhas aqui, que você contasse assim, uma história de amor na viagem, assim, uma história de um lugar que você ficou apaixonado, é, um,
um lugar que te deixou muito comovido, alguma coisa, ou com o país, ou com a cidade, né? Enfim, nos seus intercâmbios. Tem vários lugares. Nossa, quando eu viajo sozinho, bom, quando a gente, eu acredito que seja comum isso, né, entre as pessoas. Quando a gente tá sozinho, a gente fica, né, fica tudo mais aflorado, né? A gente fica mais emotivo. Um dos lugares foi Meteora, na Grécia. Eu tô tentando achar uns lugares assim que as pessoas não conheçam tanto para elas irem atrás, irem pesquisar, porque são lugares que valem a pena. Aham. Meteora na Grécia era um lugar que eu queria ter ido. Bom, vamos começar do começo a história. É um lugar que eu conheci por um livro, tá? Um livro do Zeca Camargo, quando ele ainda apresentava o Fantástico. Ele fez, deve estar por aqui o livro, chama acho que A Fantástica Volta ao Mundo. Foi a primeira volta ao mundo que ele deu. Esse livro acho que é 2004, se não me engano. Aí eu fiz um Aham. mochilão em 2008 e estava incluído Meteora para eu visitar. Aí quando eu estava passando pela Grécia, aconteceram algumas coisas, inclusive o tempo não estava legal lá nessa época, estava chuvoso e tal, e não ia dar para aproveitar a visita. Aí eu acabei cortando o Meteora com uma baita dor no coração. Isso 2008. Eu falei, pô, talvez eu nunca mais conheça esse lugar, né? E aí em 2010 eu já estava com a agência de viagens aberta, né? E eu fui numa feira e eu ganhei, fui sorteado, ganhei um cruzeiro pelas Ilhas Gregas. É. Eu falei, pô, lá Aliás, vou você eu é um de novo, sortudo, né? Já ganhou o mundo de coisa. lá vou eu de novo para Grécia. E eu falei, cara, só que eu não vou para Grécia fazer esse cruzeiro se eu não estender um pouco a viagem, né? Aí eu Aham. estendi, fiz o cruzeiro, depois eu fiquei mais uns dias em Atenas para poder ir para Meteora e voltar. E Meteora foi uma coisa rápida, acho que eu fiquei só uma noite lá, se não me engano. Mas consegui, enfim, aí eu subi a pé. Meteora, para quem, só para vocês, né, para vocês terem uma ideia como é que é. Lá tem umas formações rochosas imensas, são gigantes. Tá? Do nada tem uma rocha gigantesca assim. E daí tem, né, tem uma estrada entre algumas delas. E eu fui subindo aquilo a pé, não quis pegar táxi, não quis pegar nenhum meio de transporte, que eu queria viver o máximo daquilo que eu pudesse. No topo dessas rochas existem mosteiros, vários mosteiros, não sei Nossa. quantos. Em cima de cada rocha, né, praticamente tem um mosteiro diferente. Então a coisa mais linda, coisa mais, sei lá, não Eles parece que são você está na incrustados, né, na rocha, né? Exatamente, É. exatamente. Você tá ali num lugar que, sei lá, você fala que é um outro planeta, né? E, pô, à medida que eu ia subindo com muita dor, mas sabendo que era um sonho que eu queria ter realizado já há muito tempo, desde 2004, né? Faziam 6 anos que eu estava querendo estar ali. Então, pô, quando eu cheguei lá, eu tenho gravado, né? Porque desde cedo eu gravo tudo, todas as viagens. Então eu fui, né, dar um depoimento e daí, lógico, eu me emocionei e tal. Isso foi um momento muito legal. Um outro momento muito interessante que eu também fiquei bem emocionado foi quando eu cheguei no Polo Norte. E Nossa. me arrepia só de lembrar que foi, meu, foi uma experiência incrível que eu estava na Europa para escrever um guia de viagens, né? Eu fui contratado para escrever um guia de viagens da editora O Viajante, de Porto Alegre, do Zizo Asnis. É, enfim, isso incluía o norte lá da Noruega, Suécia e Finlândia. E daí, quando eu cheguei no norte da Noruega também, que eu entrei no círculo polar ártico, eu falei, meu Deus, Não. onde eu cheguei, sabe? Com essa história toda de querer viajar e tal. E aí, putz, aí passa um filme na cabeça e não tem como não se emocionar. Essas são duas. Se eu ficar falando aqui, eu vou falar umas 100, pelo menos. A gente tem mais 5 minutos. Deixa eu só te fazer uma outra. Não, isso aí é fantástico, né? Fantástico. Você chegar num lugar assim é muita emoção, é
muita adrenalina, passa um filme na cabeça, enfim, né? Exatamente. E vamos perguntar, a gente está indo para os finalmente, então eu quero saber de você, qual é o seu maior sonho ainda? Eu sei que tem vários, né? Todo mundo tem. O seu maior sonho a ser realizado. Meu maior sonho, nossa, tem que puxar a bucket list aí. Tem que puxar a listinha, porque Vai, eu escolhe falo, um. cada lugar que eu penso. Eu vou falar de viagem porque, né, é o que eu faço da vida, é viajar e quando eu não estou viajando, eu estou programando viagem para as outras pessoas. É, não sei, tem tantos, tem tantos. De viagem, eu quero no Congo, no Congo? No Congo tem aquela floresta dos gorilas que eu quero muito conhecer. As dunas que tem na Namíbia, eu quero muito conhecer. As pirâmides do Egito. Nossa, tanta coisa. Viagem pelo Brasil. Putz, pelo Brasil, então, tem coisa que não acaba mais. Vamos lá. Primeiro, então, ó. Eu vou falar duas pelo Brasil que eu sou louco para fazer. Lençóis Maranhenses, Fernando de Noronha, mergulhar em Abrolhos. Nossa, tem coisa. Tem coisa demais. Quero voltar para a Amazônia, que é um lugar que amei demais. Eu morei 3 meses em Manaus, não sei se eu falei aqui. Acho que eu Não acabei não falou. falando aquela hora que a gente estava falando da faculdade. Acabei É. pulando essa parte. Meu Deus, Manaus foi um lugar que eu amei tanto viver lá, que também quero voltar quantas vezes forem possíveis. Que mais? Nossa, falta muita coisa para conhecer no Brasil. Pantanal eu não conheço, as Chapadas todas, né? O Jalapão no Tocantins. Um abraço pro Ti, meu primo que mora lá em Palmas. É a Ah, tia tá Lu. fácil. Ela tá fácil. Filho, então vamos fazer o seguinte. A gente está finalizando. Primeiro eu quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui na live, né? Foi bastante gente, que uns passaram, ficaram um tempo, outros ficaram mais, outros estão aqui com a gente ainda. Então eu agradeço a presença de todos. Agradeço imensamente por você ter aceitado o convite de estar aqui hoje, né? Num sábado que você podia estar numa balada. Orra! Ai, E só tem 2 minutinhos, então eu queria que você fizesse umas considerações finais e deixasse uma mensagem para as pessoas que têm vontade de viajar e que se sentem, que tem medo, que, enfim, que planeja e não vai, né? Deixa para o Uhum. ano que vem, deixa para o ano que vem, põe outras É, prioridades e quando vê a vida passou. Tem dois exatamente. minutinhos aí, se Eu acho, cair, eu acho que esse beijão para todo momento mundo. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo define bem isso, né? É uma coisa que eu sempre bati muito na tecla, não deixar as coisas para depois. Por isso que eu fiz tanta coisa com tão pouca idade, eu acho. Que eu, enfim, eu sempre fui atrás daquilo que eu gostava mesmo. E eu acho que essa é a maior lição que a gente está tendo. Agora tudo que a gente foi planejando deixar para depois, a gente vai ter que adiar porque agora não dá para fazer muita coisa, né? Então a gente sempre está aí à mercê do que acontece lá fora. Então não dá para ficar esperando, Tem um né? minutinho. Então tá. Então, pai, obrigado pelo convite. Foi uma delícia trocar essa ideia contigo. Um Eu beijão. amei, eu amei. Coisas que E ficam assim na gaveta e na mente e a é, gente esquece, né? é Legal. verdade. E para quem se interessou aí, para quem não me conhecia ainda, entra lá no viajanteinveterado.com.br, tem bastante coisa sobre as viagens. Tem o Entra no Instagram, nosso. Isso, entra no Insta aqui, @viajanteinveterado, e no YouTube, que tem um monte de vídeo legal também, youtube.com/barra viajante inveterado. Você você vai ter produz bastante toda coisa. semana, Qualquer né? coisa, deixa. Oi? Faltam 27 segundos. Você produz toda semana vídeo, né? E coloca lá. Todo domingo, no mínimo, tem um vídeo novo. Amanhã vai ter E outro. são fantásticos. É isso Guilherme é aí. especialista nesses vídeos. Filho, beijo, te amo, obrigado. Valeu, se cuidem. Lala, beijo, meu amor. Amanhã é live com ela, hein? Com a Lala. Isso Né, aí. meu amor? Obrigadão, obrigadão a todos que tiveram.